Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora o conteúdo Associação de Resistores e Medidas Elétricas, Circuitos Especiais. Existem situações em que o cálculo do resistor equivalente é complexo, pois não é percebido de imediato quais os resistores estão em série e quais estão em paralelo. Para resolver isso, é conveniente redesenhar o circuito. Além disso, os resistores podem não estar nem em série nem em paralelo. Aí é necessário usar técnicas específicas para simplificar a análise do circuito. Exemplo, usar simetria do circuito, se houver, regras de Kirchhoff, transformação estrela-triângulo, que é também conhecido como teorema de Kennelly, e outras possibilidades mais. E por último, existe uma associação infinita de resistores. Nesse caso, é necessário dividir o circuito em duas partes. O primeiro conterá uns poucos resistores, o segundo conterá o restante dos infinitos resistores, e depois disso toma-se a resistência total igual à resistência do segundo circuito e aplicam-se as regras para o cálculo de resistores em série e em paralelo. E isto veremos em seguida. É interessante observar que as regras de Kirchhoff serão vistas no próximo capítulo referente a geradores e circuitos em geral. Já a transformação estrela-triângulo está fora do ensino médio, né? Tá ok? Bom, redesenhando o circuito. No circuito simples é fácil perceber se a ligação dos resistores é em série ou em paralelo ou misto. Por exemplo, circuito série facilmente percebido quando só tem um caminho para a corrente percorrer, né? Nesse caso, o resistor equivalente é a soma dos resistores presentes na associação. No circuito paralelo, todos os resistores, tá certo, estão ligados diretamente à tensão. Ou seja, a tensão é comum para todos eles e dividem a corrente total. E o resistor equivalente, calculado dessa maneira, 1 sobre o resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor em paralelo. E o circuito misto tem partes que são em paralelo e partes que são mistas. Aqui, por exemplo, R1 e R2 estão ligados em paralelo entre si. Já R1 e R2 estão ligados em série com o resistor R3. Bom, agora podem aparecer situações desse tipo. Qual é o tipo de ligações entre os pontos A e B? Eu tenho 3 resistores, é em série, é em paralelo ou é misto? Bom, uma maneira de responder mais facilmente essa pergunta é redesenhar o circuito. Para tanto, deve-se observar que linhas lisas representam fios de resistência desprezível, ou seja, todas as linhas lisas, retas, são o quê? Fios que não têm resistência nenhuma, resistência nula. O encontro de 3 ou mais fios eu vou chamar de nó. Então, o encontro desse fio horizontal com esse fio vertical tem um nó aqui. A mesma coisa nesse ponto e neste e neste. É muito importante nomear cada nó. Então, botar uma letra ou um número para cada nó. Por exemplo, aqui o nó C, D, E e F. A DDP entre dois pontos quaisquer de um fio será sempre zero. Como a resistência é nula, é desprezível, na verdade não é nula, é desprezível, então a DDP entre dois pontos quaisquer de um fio será nula também. Ok? Então, por exemplo, entre C e E é um fio, entre o nó C e o nó E, a DDP é zero. Entre o nó D e o nó F, a DDP também será zero. Nós ligados por fio têm a mesma DP e podem ser considerados como o mesmo ponto. Essa é a grande sacada do redesenho. Eu vou considerar que os pontos D e F, E e C são iguais. Além disso, A é igual a C também. E F será igual a B. Os nós repetidos podem ser eliminados através do redesenho do circuito. E é isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo,
A é igual a C, que é igual a E, do ponto de vista elétrico. Ou seja, o potencial de A é igual ao potencial de C, que é igual ao potencial de E. Da mesma maneira, B, tá certo, é igual a F, que é igual a D. Ou seja, os potenciais desses três pontos são iguais. Assim, eliminando os pontos repetidos e redesenhando o circuito, encontramos este novo esquema. Observe que em cima, o resistor R1 está ligado entre o nó C e o nó D. Só que o nó C é o próprio A. E o nó D está ligado diretamente com B. Em resumo, R1 está ligado entre A e B. Já o resistor R2 está ligado entre os nós D e E. Só que o nó D é igual ao ponto B e o nó E ao ponto A. Em resumo, R2 está ligado entre A e B. Por último, o resistor R3 está ligado entre os nós E e F. Só que o nó E é o próprio ponto A e o nó F o ponto B. Em resumo, o R3 está ligado entre A e B. Assim fica evidente que os três resistores estão ligados em paralelo. Assim, a resposta da pergunta é ligação de resistores em paralelo. Exemplo 2. Qual o tipo de ligação entre os pontos A e B? Ora, observamos o seguinte, que temos o ponto C, o ponto D, que é um nó, e o ponto E, que é um nó também. Agora, observe, tá certo, que é fácil perceber que, eletricamente, B é igual a E, que é igual a D. Ou seja, V de B igual a V de E, que é igual a V de D. Assim, o 3, tá certo? Atenção no resistor 3 é quanto? U de DE, que é igual a V de D menos V de E. Mas só que V de D é igual a V de E. Ou seja, é zero. Em resumo, a corrente que vai passar por I3 é zero. R3 está em curto e pode ser retirado do circuito. Toda vez que um dispositivo estiver ligado em pontos com tensões iguais, ele é considerado em curto e pode ser retirado do circuito. Assim, redesenhando o circuito, nós vamos encontrar dois resistores em série. Exemplo 3. Qual o tipo de ligação entre os pontos X e Y? Aqui a ideia é a mesma. Nomear cada nó. Então aqui em cima tem o nó A e o nó B, o nó X e o Y, que já tinham nomes. E aí vamos observar o seguinte, que é fácil de perceber eletricamente, que o nó X está conectado diretamente a B, ou seja, o potencial em X é igual ao potencial de B. O mesmo vale para os nós A e Y, ou seja, V de Y igual a V de A. Em resumo, eliminando os pontos A e B que são repetidos, nós temos o quê? Que tanto o resistor R1, quanto R2, quanto R3 estão em paralelo. Observe que R1 está ligado entre X e A, mas A é igual a Y. Então R1 está ligado entre X e Y. R2 está ligado entre A e B, mas A é Y e B é X. Ou seja, R2 está ligado entre X e Y. R3 está ligado entre B e Y, mas B é X, ou seja, R3 está ligado entre X e Y. Por último, R4 está ligado entre X e Y. Em resumo, os quatro resistores estão com ligação em paralelo. Exemplo 4. Qual o resistor equivalente entre os pontos P e Q desta associação? Bom, qual é a solução? Vamos seguir o caminho já visto. Primeiro, vamos dar nome a cada nó. Assim, nós temos o nó A, B, C, D, E, F, G, H e, finalmente, I. É fácil perceber que, eletricamente, os pontos P é igual a A, que é igual a B, que é igual a H, tá certo? Que é igual a C também, que é igual a D, que é igual a F e que é igual a G. Logo, 4 resistores estão em curto e podem ser retirados do circuito. Quais são eles? Esse aqui, o primeiro aqui de cima, R, esse outro R também, não é isso? Esse
terceiro aqui e esse quarto. Todos eles estão ligados um terminal ao outro, tá certo? Por isso podem ser retirados, facilitando bastante o cálculo do resistor equivalente. Assim, redesenhando o circuito, vamos encontrar isso. Ponto P que estava aqui, ele é eletricamente igual a F, continua P. Porque o objetivo é calcular o resistor equivalente de P e Q. Bom, agora é fácil observar que esses dois resistores estão em paralelo. Como vimos. E esses dois também aqui em cima. Então, dois resistores iguais, como é que calcula em paralelo? É só pegar e dividir um deles pelo total deles. Então fica R sobre 2. A mesma coisa aqui. 2R dividido por 2 fica R. Agora é fácil perceber que esse resistor de R sobre 2 está em série com R. Assim nós encontramos finalmente que entre P e Q existe em paralelo um resistor R e outro de 1,5 R, que é a soma de R sobre 2 mais R. Ora, em paralelo, o cálculo fica produto, tá certo, de R por 1,5 de R, dividido por quem? Pela soma de R com 1,5 de R. Assim, já simplificando por R, que ia ficar R ao quadrado, e ia ter R embaixo, né? Fica 1,5, né, sobre 1 mais 1,5 é 2,5. Multiplicando por 2, 3/5 de R. Se quisesse, 0,6 R como resposta. Circuitos simétricos. Certos circuitos complexos, por apresentarem simetria, podem ser analisados com a ideia de nós com o mesmo potencial. Isso simplifica bastante o problema. Quando uma associação de resistores apresenta caminhos elétricos que são simétricos, haverá o quê? Distribuição simétrica de correntes elétricas, as correntes serão iguais, e potenciais elétricos, os potenciais são iguais, e muitos nós poderão ser retirados do circuito. Um exemplo simples, aqui eu tenho esse circuito, onde chega a intensidade de corrente I, sai a intensidade de corrente I, e ela se divide em 3 ramos. No ramo C, no D e no E. Então, observemos aqui que a resistência de ACB, tá certo? É igual à resistência de ADC, que é igual à resistência de AEB. Não é isso? R1 mais R2, R1 mais R2 e R1 mais R2. Os 3 ramos têm resistências iguais. Logo, como eles estão ligados em paralelos, a DDP é igual. E por último, a conclusão que a gente chega é que as correntes, tá certo? IC igual a ID, que é igual a E, que é igual a corrente total por 3. E tudo isso é visto a partir de quê? Da simetria. Não precisa fazer cálculo sofisticado para entender isso. Então, a partir da simetria do problema, verificamos rapidamente que as correntes IC, ID e E são iguais. Lembrando que, como as tensões e as resistências são iguais, está certo? Pela primeira lei de Ohm, obrigatoriamente U é igual a R, ou seja, em cada ramo, a resistência, a tensão e a corrente são iguais. E, é lógico, o potencial em C vai ser igual ao potencial em D, que vai ser igual ao potencial em E. Ou seja, se quiser, nós podemos unir ou deixar separado, depende de cada situação. Assim, como exemplo, vamos indicar uma condição para que os dois circuitos aí tenham resistências RAB igual. Então, a primeira coisa a observar é que do lado esquerdo eu tenho o quê? 2 circuitos em série, quer dizer, 2 resistores em série, tá certo? No ramo C, e embaixo no ramo D também. Então, a gente podia fazer logo, para calcular o resistor RAB, calcular o equivalente em série em cima, em série embaixo, depois fazer um cálculo paralelo. Já aqui, esses R1 e R3 estão em paralelo, e R2 e R4 também estão em paralelo. A gente podia fazer um cálculo desse tipo. Mas, vamos observar outro detalhe, é que o circuito da direita pode ser visto como uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Logo, para a igualdade existir, tá certo? Entre os dois circuitos, é suficiente fazer isso. R1 vezes R4, como nós vimos, tem que ser igual a quem? A R2 vezes R3. Né?
Outra possibilidade é que os dois circuitos sejam simétricos e que sempre VC igual a CD. Ou seja, se BC for sempre igual a GD, tanto faz eu colocar uma ligação entre eles como não. Desta forma eu vou poder usar, tá certo? Esse artifício de primeiro calcular em série, depois em paralelo, ou em paralelo depois em série. Porque R1 e R3 do lado direito está em paralelo. Fazendo o equivalente deles, temos um resistor que vai estar em paralelo com esses dois em série. Então, dependendo das situações, tanto faz fazer primeiro paralelo, depois série, quanto em série, depois paralelo. Um exemplo está aqui embaixo. Se todos os resistores forem iguais, tanto vai fazer primeiro, tá certo? Calcular em série R1 com R2, ficaria 2 R's embaixo, 2 R's em cima. Em paralelo, a gente dá um deles pelo total deles, que é 2. Então, 2R sobre 2 dá R. Então, o equivalente seria R. Se fizer do lado esquerdo, primeiro em paralelo, R em paralelo com R dá R sobre 2. Só que tem outro em série com ele de R sobre 2, que vai dar R também. Então, neste caso aqui, como o circuito é simétrico, tanto faz, tá certo? Unir os pontos ou não. O resultado é o mesmo. Outra possibilidade é de que R1 é X, tá certo? Eu tenho um resistor X, que é igual a R1, que é igual a R2, ou seja, eu tenho um X aqui e X aqui. E embaixo, Y, Y. Então, tá certo? Esse circuito é simétrico, tá certo? Pelos pontos C e D. Então, em C e D, eu garanto que a tensão é igual. Assim, eu posso unir ou separar eles, porque a DDP entre eles é 0. Já aqui também acontece isso, né? Embora o eixo de simetria seja de A para B, mas A e B, os pontos que eu estou interessado, também tem uma simetria entre C e D. Então, normalmente eu posso unir eles. Porque aquela tensão de A para C, como aqui eu tenho X e Y, é igual àquela tensão de A para D. A simetria me garante fazer essa escolha. Procedimento para o cálculo de associações de resistores simétricas. Letra A. Nomear cada nó e identificar os nós de mesmo potencial, como acabamos de fazer. Retirar do esquema do circuito todos os resistores que ligam estes pontos entre si, uma vez que por eles a corrente é nula. Então, já que ele não está passando corrente, só está ali atrapalhando o cálculo. Os nós com o mesmo potencial podem ser eliminados através do redesenho do circuito. Exemplo, então, temos esse circuito aqui que tem vários nós, e ele é simétrico, tá ok? E a eliminação de vários nós aqui vai simplificar muito o cálculo do resistor equivalente. O mesmo vale para esse aqui. E para esse famoso cubo de resistores. Bom, agora o procedimento, tá certo, para o cálculo de associação de resistores infinitos. Dividir o circuito em dois. O primeiro conterá uns poucos resistores. O segundo conterá o restante dos infinitos resistores. Toma-se a resistência total como sendo igual à resistência do segundo circuito. Ou seja, como o segundo circuito é constituído por infinitos resistores, tirar 2 ou 3 não vai alterar o seu valor. E o seu valor é praticamente igual ao valor do resistor equivalente. Aplicam para isso as regras do cálculo de resistores em série e em paralelo. Por exemplo, aqui. Então, nesse tipo de circuito, vamos fazer sempre isso. Pegar os resistores que estão mais próximos dos pontos A e B, no caso R1 e R2, tá certo? Pegar o restante do circuito e simular que ele está em paralelo, ou supor que ele está em paralelo com esses dois primeiros. A mesma coisa nesse circuito e a mesma coisa nessa grade bidimensional. Ok? Com isso, encerramos por aqui.
Bye bye, até a próxima!